Olá, estamos iniciando o último episódio com foco na pessoa autista no mês de abril do programa Rede Mais Cuidado aqui da Rede Farma. Eu sou Luciene Gouveia e hoje, ao lado de Giane Farias, ficaremos com vocês nos próximos 20 minutos. Giane, seja muito bem-vinda. Antes de passar para você, eu vou realizar a minha audiodescrição em respeito às pessoas com deficiência visual e baixa visão. Eu sou uma mulher morena, estou usando cabelo escovado na altura do ombro, uso camisa branca, calça vinho, estou maquiada com argolas douradas e estamos num cenário, em tons neutros, poltronas na cor cinza. Temos aqui no estúdio banners pendurados, na parte central, a logo do Rede Mais Cuidado. E hoje nós estamos recebendo Giane Farias, que é a nossa gestora de gente e gestão. É uma alegria ter você conosco, de verdade, viu? A Giane, ela é, na verdade, uma das responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Giane, obrigada, inicialmente, por estar aqui conosco, representando a Rede Farma. E fique à vontade, esse espaço, ele é seu, muito seu também. Obrigada, Luciene. Estou muito feliz pelo convite, muito feliz por estar aqui, conversando um pouquinho daquele que é um filho nosso, Um projeto que surgiu de uma necessidade muito particular da nossa organização, de fazer com que as pessoas sejam vistas, fazer com que as pessoas sejam acolhidas e, acima de tudo, que elas sejam respeitadas, Meu nome é Giane, como a Luciene já falou. Sou uma mulher parda, de cabelos lisos, brevemente iluminados. Estou utilizando uma roupa, um blazer e uma calça no tom neutro. E estou sentada numa poltrona de cor cinza. É isso, Luciene. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como foi a criação desse projeto, que é um projeto tão particular, tão desejoso de todos nós, que foi o nosso programa Rede Mais Cuidado, que passa aí por uma série de ações que vão além do que vocês estão podendo presenciar e acompanhar um pouquinho conosco, mas são muitas ações de cunho tanto organizacional, do que a gente pensa para o nosso cliente interno, que é o nosso colaborador, como também para aquilo que a gente pretende, que a gente busca ofertar para o nosso cliente externo, que é o nosso consumidor, que é o nosso cliente. Giane, quando você fala, seu olho brilha, Seus olhos brilham. É de fato algo que é vivenciado no dia a dia, dentro da instituição, dentro da Rede Farma. E eu escutava você falando que, de uma forma particular, esse projeto, ele ganhou vida a partir de muitas demandas, e respostas, inclusive, busca por respostas contemporâneas, A sociedade, ela é dinâmica, ela muda o tempo todo e a gente entende que é uma característica do grupo, Rede Farma, acompanhar esse dinamismo social, adequando-se às novas realidades e, inclusive, movendo as estruturas sociais. Você traz para a gente que existe uma série de ações por trás, dessa ação específica. A gente está falando da pessoa autista, como foco principal, em alusão à campanha do mês de abril. Todavia, outras ações são desenvolvidas, dentro do Rede Mais Cuidado. Você pode externar para a gente, falar um pouquinho sobre esse processo? Claro que sim. A gente sempre fala que sociedade e trabalho estão o tempo todo um imergindo sobre a área do outro, fazendo essa imersão. Sociedade respira trabalho, trabalho respira sociedade e é impossível separar uma coisa da outra. Então, como que a gente poderia falar de prestar um serviço para a sociedade, prestar um serviço à comunidade, sem antes estar preparado internamente? A gente sempre brinca dentro da empresa que a gente não vende aquilo que a gente não acredita. Então, como é que eu vou ofertar um atendimento inclusivo? Como é que eu vou ofertar um atendimento diverso, pensando nas diferentes formas de ser, do indivíduo, na sua subjetividade, sem poder, dentro da nossa organização, ter essa prática como sendo inerente ao nosso dia a dia. Então, as práticas que a gente se refere é o seguinte: quando a gente começou a pensar e estudar o que a gente pode ofertar de diferencial para essa sociedade, que vai além de uma obrigação ética, que vai além de um conceito moral,
E aí a gente começou a estudar e fomos conversando com diferentes áreas, sentou todo mundo do corpo estratégico da organização e como pensar algo diferente para que a gente possa incluir de maneira, com equidade, né, Sim. Luciene? Porque a gente sabe que igualdade, né, é algo muito difícil de ser discutido. Mas como fazer esse atendimento de fato diverso e inclusivo, podendo ofertar uma qualidade para o público externo, mas estando preparado internamente. E aí a gente começou a entender que é uma série de ações que a gente precisa pensar. E aí vão de ações mais simplórias, que é um processo de recrutamento e seleção, que é uma rotina de quem é da organizacional, mas sabe. Quando eu vou pensar no processo de recrutamento e seleção e estou pensando num processo que precisa, inclusive, incluir a pessoa neurodivergente dentro desse processo, a gente tem um time que precisa repensar a forma como essa estrutura, desde o recrutamento, desde a divulgação da vaga, vai chegar para que a gente possa atingir esse público que a gente está buscando, né? Que seria o público que vem fazer parte do nosso time como colaborador. E aí, dentro dos questionamentos que a gente levantou como é que eu vou ofertar um atendimento diverso e inclusivo sem primeiro estar preparado internamente dentro de casa, com pessoas diversas e também inclusivas, né? Como é que o meu time, as minhas lideranças, as nossas lideranças vão poder atuar junto com esse colaborador que é neurodivergente, que vai ter necessidades diferenciadas. E a gente começou a entender e fazer um trabalho interno muito forte, faz uns 2 anos que a gente vem trabalhando internamente sobre essa mudança desse perfil desse colaborador, para que quando a gente fosse para o externo, a gente pudesse estar mais preparado, que é o espelho hoje do que a gente vive da Rede Pharma Concept. Então, a gente só pôde pensar no momento de pensar numa Concept, numa loja diferenciada a nível de inclusivo, quando o nosso bastidor já estava previamente pensando essas diferenças. E aí a gente vem com uma série de tratativas, né? A gente tem um time de psicólogas internas que pensam o tempo todo, se reinventam, todos os dias a gente tem um desafio novo de pensar como fazer para fazer um recrutamento que consiga chegar na ponta, que consiga chegar nesse público específico, que estratégias, que métodos diferenciados a gente vai poder executar para poder atrair esse público, como vai ser o processo desse recrutamento, em que instituições a gente vai buscar esse perfil de profissionais. Porque depois que a gente traz ele para dentro de casa, que ele vem fazer parte do nosso corpo, aí vem um novo desafio, que é o desafio como é que de fato eu vou deixar esse profissional fazendo parte da organização com todos os seus direitos, né? Com todos os seus respeitados, todas as suas particularidades e individualidades, mas fazendo parte de um time de maneira integral, sem diferenciá-lo, né? E aí iniciam os desafios que a gente começa a trabalhar. É o time interno que precisa estar preparado, é a própria estrutura física da organização que precisa ser revista. Então, detalhes, por exemplo, do espaço de como chegar à copa, entender a distribuição, a altura dos equipamentos, tudo isso precisou ser repensado. E eu acho que o que faz muita diferença é o nosso time enxergar que isso é um valor que nós não negociamos, né? Discutir ou falar sobre o processo de inclusão e diversidade é algo que a gente não está aqui para falar por um consenso moral e ético. É um valor que a gente não está aqui para discutir, então o nosso colaborador ele já sabe que isso faz parte da nossa forma de trabalhar, do nosso jeito de ser Rede Pharma. E aí, pensando nisso, a gente prepara uma série de estratégias, né? Internamente, nem todas são possíveis, são vistas, né? Ao olho de quem está do lado de fora, mas são várias ações, algumas pontuais, outras mais intensas. Por exemplo, os treinamentos do time de liderança é o que a gente faz de maneira continuada, né? Então, a gente sempre tem um trabalho junto com esse time de líderes para que eles estejam preparados para entender essa pluralidade no nosso dia a dia, né? No dia a dia da organização. Na verdade, é um respirar inclusão e diversidade diariamente, né? Dentro da instituição. E você traz meio que uma retrospectiva, digamos que é assim, desse processo todo dentro da Rede Pharma. Giane, quando você fala da permanência, né, do colaborador, né, hoje vocês estão no patamar que eu diria que de vanguarda, de pioneirismo, né? Não se discute mais, né, se existe ou não a diversidade dentro do grupo, ela faz parte, né? Uhum. E os próximos desafios, né? Você falou da permanência, que é trazer o colaborador para dentro do grupo, reter e manter, né, dentro do grupo. Você compreende, enquanto gestora, né, de gente, que nesse processo todo os ganhos, eles são de via dupla, né? Porque a partir do momento
que o teu colaborador não PCD, ou seja, pessoa sem deficiência, né? O teu colaborador que não é uma pessoa autista, por exemplo, ele passa a ter a oportunidade de conviver com uma pessoa neurodivergente, os ganhos também, né, são enormes enquanto pessoa, enquanto profissional, e em termos de estratégias, em termos de solução de problemas, né, em termos de avançar mesmo enquanto agente, né, profissional e pessoa, né? Você enxerga dessa forma? Claro, e sem dúvidas, né, Luciana? A gente está contribuindo, inclusive, para a construção de uma sociedade mais justa, né, com o direito respeitado. A gente, como eu falei lá atrás, é muito difícil você separar a sociedade de trabalho. Não se separa, na verdade. Todas as vezes que você tem uma mudança em um estado, em um corpo lá na sociedade, você vai ter uma influência direta dentro do trabalho, do dia a dia. E o vice-versa vai acontecer o tempo inteiro. Então, o que a gente precisa ter sempre em mente com esse time de profissionais? Que essa não é uma escolha, né? A gente não tem opção em dizer quais são as pessoas que nós vamos escolher trabalhar, conviver, estar. Nós vivemos em sociedade, e a sociedade ela é plural. Então, as pessoas precisam entender, e aí esse é um processo de construção continuada mesmo, que aquelas discussões que a gente tem no campo social, no campo do discurso do que é midiático, né, do que vai da mídia, por politicamente, socialmente aceito, que é outro questionamento, a gente precisa trazer isso para a nossa imersão do dia a dia mesmo. Isso precisa estar nas nossas práticas diárias. E o trabalho faz parte de uma dessas práticas. Você falou da Concept também, né, que em termos de estrutura, ela foi toda pensada, né, em acolher as pessoas neurodivergentes, né, a população 60+, né, é uma realidade também, né, nos próximos anos a população ela tende a cada vez mais viver mais e também com isso necessitar mais de acesso, não é, a uma estrutura física adaptada, às questões de atitude mesmo, acolher, né, o que é diferente, porque enquanto brasileiros não estamos preparados ainda totalmente para, né, bem recepcionar a população 60+, da mesma forma que estamos nesse processo com as pessoas com deficiência, né, e neurodivergentes. Você poderia falar um pouquinho, né, sobre a construção da Concept e se nós podemos esperar outras Concepts? Luciane, é assim, a Concept, ela foi para a gente um protótipo, né? Um pontapé inicial para a gente entender como a sociedade iria receber ou não esse projeto, essa iniciativa. Mas a Concept, ela só é o que está exposto internamente para o cliente. Internamente, ela faz parte de uma imensidão de outras práticas que a gente já tinha dentro da organização, de maneira mais pontual. Acho que ela só foi a cerejinha porque ela foi a construção do conjunto. Mas aí, pensando nas nossas discussões estratégicas, das inúmeras vezes que nós sentamos para nos reunir, falar desses processos, me vem à mente uma discussão que nós tivemos com o nosso diretor, e nessa discussão ele pontuava que nós nunca estaremos preparados, né? Isso foi uma coisa que, foi uma fala que naquele momento particularmente me chocou, porque a gente quer estar pronto, né? A gente precisa e deseja sempre estar preparado para atender, para servir, porque essa é a missão da Rede Pharma. A Rede Pharma, ela serve, né? Ela é uma empresa de serviço. E então a gente ficou nessa discussão, não, como assim a gente não vai estar preparado? A gente quer estar preparado, porque a gente quer ter excelência, porque a gente quer ter qualidade. A gente sabe que a Rede Pharma ela passa por muitos processos de inovação, ela é uma empresa de fato inovadora, mas a gente sempre tem aquele desejo do coração, assim, de estar à frente, mas de estar à frente com qualidade e com excelência. E nesse momento, quando a gente teve essa reunião, ele pontuou dessa maneira: nós nunca estaremos preparados, porque o mundo é muito diverso. Então, quando a gente se prepara para uma questão pontual de diversidade, nós somos deparados com tantas outras que nós não havíamos pensado. Então, naquele momento, a gente virou a chave para entender que pronto não estaremos, né? Falar sobre pessoa com deficiência, todos os dias a gente tem sido surpreendidos com casos novos, com situações diferentes, com neurodivergências que estão sendo descobertas agora. Então, pronto não estaremos, mas a gente entendeu, e aí a fala dele foi muito rica nesse sentido, que a gente precisa ter a atitude de querer. Então, a partir do momento que a gente entende que é tendo a atitude que a gente vai acolher essas pessoas com o que nós temos para oferecer, e aí, baseado nisso, a gente vai buscar as melhorias para que a gente possa ofertar ainda mais serviço de mais qualidade,
Aí a coisa funcionou, sabe? Aquela coisa que, tipo, tirou o peso das costas e diz, então entendi, a pegada é essa. A pegada é ter atitude, a pegada é ter respeito, a pegada é ser acolhedor. O resto a gente vai estar correndo atrás, né? Pronto, não estamos. O tempo todo a gente está descobrindo alguma coisa nova, descobrindo algo que a gente tem falhado. E a gente vai lá e rever processo, rever forma de trabalhar, senta todo mundo novamente para discutir como isso está chegando para o outro, como é que o outro está recebendo. E aí a gente para e pensa, podemos até não estar fazendo certo, mas a gente sabe que a gente está no caminho. Né? O caminho deve ser longo, porque todo dia a gente tem uma queixa de algo, mas eu acho que a atitude de entender que o que eu posso fazer, só eu posso fazer, e essa responsabilidade ela é nossa, se cada um de nós tivermos esse bom senso de entender que a responsabilidade é nossa, a atitude é nossa, e vai ser no dia a dia que a gente vai fazer a diferença, eu acho que o peso sai e o desejo de fazer acontecer vai dando certo. Vocês estão fazendo, né? É um processo que está acontecendo e de uma maneira muito real, né, Giane? Tudo que você fala, eu repito o que eu falei no início, com brilho no olho, né? Porque não é um processo linear, né? Não é um processo simples, mas é um processo possível. A prova é, como você fala, quando a direção traz essa fala, nós queremos, né? Aí sai o peso e entra a vontade de entrar nesse processo e respirando essas mudanças sociais, né? Trazendo para o grupo, inclusive, o que a gente vê no externo, porque está todo mundo se comunicando e eu vejo vocês realmente como exemplo de iniciar, sabe? Exemplo de colocar o pé no caminho e o caminho ir surgindo conforme vocês vão agindo. Eu até me emociono porque converso com você há algum tempo, né, e ver o quanto que caminhou nesse um ano, não tem como não se emocionar, né. Nesse mês de abril, por exemplo, e aí eu peço licença, né, para o colaborador, para você que está acompanhando a gente, para dizer que está sendo tudo feito com muito carinho. Né? Eu acho que esse afeto... Acho que a gente vai chorar. A gente já está chorando. Eu acho que esse afeto diz muito sobre a intenção, né, de trazer a sociedade para a gente, inclusive pedir a ajuda mesmo, que a gente está construindo e a gente quer construir cada vez mais uma rede de cuidado não só interna, como externa também, né, servindo sempre da melhor forma possível e trazendo esse recorte social. É tanto que o nosso foco na campanha do Abril é a pessoa autista, né? A gente trouxe a pessoa, né, antes do diagnóstico, né, e de uma forma genuína, com ações nas lojas, com treinamentos, né, com conversas, são muitas conversas. Muitas, né? Rodas de conversa. Muitas rodas de conversa, e nesse processo mesmo. A gente agora entra nos momentos finais e aí você fique à vontade, né, para poder trazer, né, inclusive se puder adiantar alguma coisa, alguma novidade, né, que vem por aí. Enfim, esse espaço é seu, a gente agradece mesmo a sua disponibilidade, né, de estar aqui enquanto representante, enquanto gestão do Grupo Rede Farma, né, no último episódio deste mês, né, com foco nas pessoas autistas e neurodivergentes. Eu acho que fica aqui o desejo de fazer com que os nossos colaboradores, especialmente, entendam a missão que nós temos, né? A entrega que a gente tem para ofertar a essa sociedade e o que a gente possa fazer, que a gente faça de verdade. A gente sempre brinca, eu acho que eu conversei com você algumas vezes, que não é uma opção nossa acolher ou não acolher, respeitar ou não respeitar. Isso já passou, né? Essa fase aí de fazer por obrigação, de fazer por um senso ético, ele já não é mais uma discussão nossa. Ele é um valor que nós carregamos. E valor precisa ser algo que eu acredito e que eu vivo. Eu não consigo só verbalizar um valor. O valor ele precisa ser vivenciado. Então, entender que acolher e ter atitude à inclusão e à diversidade é o que nós não discutimos mais. Nós vivemos, né? E aí, nos próximos dias, a gente vai ter uma série de novidades. A gente está entrando com alguns projetos específicos para outros públicos, né, que a gente vem abordando. A gente tem aí um convite para fazer.
A gente está querendo expandir um pouco mais nossos ambientes sensoriais. Você sabe que você está conosco nesse projeto para outras cidades também. Está chegando em Campina agora, então a gente vai ter outras lojas nossas de Campina Grande recebendo esses espaços para que a família se sinta de fato acolhida, para que a família saiba que dentro das nossas filiais será encontrado sim um espaço para que essa mãe e esse pai possam fazer sua compra com conforto, com tranquilidade, porque seu filho vai ter um espaço para que ele fique ali assistido, para que ele possa se regular, para que ele possa ficar o mínimo confortavelmente falando fora de casa, né? Que seja das nossas filiais um pouco da sua casa também. É isso que a gente deseja. Nós conversamos, né, com Giane Farias, a gerente de Gestão e Gente do Grupo Rede Farma, no nosso último episódio que trouxe a pessoa neurodivergente, a pessoa autista em foco. Em breve voltaremos, né, com outros quadros, fazendo parte da Rede Mais Cuidado. Foi uma alegria ficar todo mês de abril com você. Até breve e muito obrigada pela sua companhia.